Hermione estava fértil novamente. A mesa reapareceu no meio do chão e ela se sentiu resignada com a visão. Começou a parecer inevitável. Inevitável. Hermione percebeu com uma sensação de queda que estava se acostumando com sua gaiola. Malfoy ia estuprá-la sobre uma mesa e o pensamento se tornou trivial para ela. Até a palavra estupro começou a parecer vagamente imprecisa. Tudo começou a parecer menos. Fisicamente e mentalmente, o pavor começou a desaparecer enquanto sua mente a forçava a se adaptar. Ela não se sentia enjoada. Seu coração não bateu dolorosamente. A sensação de aperto em seu estômago não parecia tão opressiva que ela pensou que poderia estar sufocando. Sua mente estava se torcendo com a racionalização, tentando fazer com que ela se adaptasse, para fazer Volcula sobreviver. Se sua situação parasse de irritar, ela estaria menos propensa a arriscar uma tentativa de fuga. Menos provável de provocar Malfoy. Ela podia entender cientificamente. Da perspectiva de uma curandeira, ela poderia explicar a fisiologia e a psicologia disso. Era insustentável permanecer em um estado de medo constante, horror constante, pavor constante. Seu corpo não conseguia mantê-la em um estado permanente de luta ou fuga. Ela seria forçada a se adaptar ou se esgotaria. A poção que Malfoy deu a ela provavelmente ajudou a entorpecê-la. Compreender a ciência não tornou a compreensão melhor. Isso tornou tudo pior. Ela sabia para onde sua mente estava indo. Ela estava se acostumando com a mansão. O pensamento a sacudiu profundamente. Ela olhou para a mesa e não sabia o que fazer a respeito. Não era como se ela pudesse lutar contra ele. Ela não podia resistir mais do que já estava. Ele não estava fazendo nada que dosse. Se ela prestasse atenção, parasse de puxar sua mente para longe, provavelmente iria torná-la pior do que melhor. Ela precisava escapar. Era só isso. Ela precisava escapar. Precisava encontrar um jeito. Tinha que haver uma maneira. Nenhuma gaiola era perfeita. Ninguém era perfeito. Devia haver algo em Malfoy para explorar. Ela só tinha que descobrir o que era. Ela teve que. Ela teve que. Ela continuou repetindo a resolução para si mesma, mesmo enquanto caminhava pela sala e se inclinava sobre a mesa. Pés separados. Não pense nisso, ela disse a si mesma. Coisas piores poderiam acontecer se ela se permitisse pensar sobre isso. Eu vou escapar. Ela prometeu a si mesma. Vou para algum lugar onde as pessoas sejam gentis e calorosas e eu seja livre. Ela fechou os olhos com força e murmurou a promessa para si mesma uma e outra vez, até que ouviu o clique da porta. Ela viu os dias de janeiro passarem. Malfoy veio por 5 dias. No 6º dia, ele chegou e silenciosamente inspecionou suas memórias. Ele parecia preocupado. Então ela foi deixada por conta própria. Ela dobrou o origami. Ela explorou a mansão. Ela explorou a propriedade. Ela leu o jornal. Relatórios sobre os esforços de guerra estavam sendo relegados a colunas menores. O fascínio público pelas mães substitutas estava lentamente começando a engolir as páginas da sociedade. Eles apareciam cada vez com mais frequência em público. Trotolo levado à ópera, tratados como se fossem animais de estimação exóticos. Fotos de suas figuras de boné estavam sendo apresentadas junto com fofocas agressivas. Estava inchando ou apenas o ajuste de suas vestes. Fontes não identificadas disseram coisas sugestivas como há uma chance de os Flints adicionarem um nome à tapeçaria da família até o final do ano. O curandeiro Stroud foi calado com os repórteres, o que apenas serviu de combustível para mais especulações. Os ataques de pânico de Hermione quase pareciam uma coisa do passado. Ela mediu suas limitações e tentou não excedê-las. Quando ela permaneceu focada e se ocupou estudando retratos e explorando a mansão e os jardins, ela foi capaz de manter a calma. Quando ela tentou não pensar sobre a guerra e como todos estavam mortos, aos poucos ela se tornou tão boa em se manter ocupada que por um momento esquecia que estava esquecendo. Ela inspirava e experimentava um momento que não parecia quebrado, de luto ou desespero, quando era apenas sua solidão que se estendia diante dela. A culpa que atingiria um momento depois era tão fria e amarga como a água do mar. Ela congelaria por um momento, e então engoliria o nó de horror em sua garganta, e renovaria sua promessa de escapar. Mas ela não podia escapar. Ela explorou a mansão de cima a baixo. Ela encontrou um jogo de xadrez de mago e jogou contra si mesma. Ela construiu torres de cartas com maços de cartas que descobriu em uma gaveta. Ela visitou os cavalos. Não havia como escapar. Ela tentou encontrar Malfoy, mas nunca conseguiu. Ela não sabia se ele estava mesmo na mansão. Ele poderia estar fora ou atrás de uma porta que ela não conseguia abrir. Às vezes parecia que ele a estava evitando.
Ela não tinha ideia de como ela poderia escapar. Hermione começou a ver a história com regularidade crescente. O familiar clique de saltos à distância, e Hermione se tornou perita em desaparecer rapidamente atrás de uma cortina ou na passagem de um criado. As passagens dos servos estavam cheias de orifícios habilmente ocultos. Hermione suspeitou que, devido à utilização de elfos domésticos, os pequenos túneis sinuosos sempre foram usados principalmente para espionagem. A mansão estava abarrotada deles. Alguns eram óbvios e outros extremamente bem ocultados. Hermione encontrou todos eles. Sempre que as dimensões de uma sala pareciam vagamente diferentes, Hermione começou a trabalhar, batendo levemente nas paredes e pressionando cada nó na madeira e torcendo cada arandela e parafuso até que ela sentiu algo ceder. Algumas portas apareceram magicamente, enquanto outras foram habilmente construídas com engrenagens e móveis giratórios. Astoria raramente ficava sozinho quando Hermione a via. Ela estava acompanhada pelo mesmo homem moreno e de ombros largos que Hermione tinha visto no Ano Novo. Logo ficou claro que Astoria, ou seu amante, tinham algum tipo de objeção às camas. A primeira vez que Hermione os encontrou, Astoria estava quase nu e pressionado contra a janela da sala. Eles pareciam estar tentando fazer sexo em todos os cômodos da mansão. Hermione fez o possível para evitá-los. Ela particularmente não gostou da ideia de Malfoy, usando suas memórias para assistir enquanto sua esposa estava transando de todos os ângulos. Hermione acalentou a ideia de assistir apenas para irritá-lo, mas depois a descartou. Malfoy não parecia se importar com o que a história fazia. Provavelmente não teria efeito sobre ele. Seria extremamente desconfortável para Hermione. Sempre que Hermione tropeçava em Astoria no meio do coito, ela rapidamente desviava os olhos e fugia. Por um tempo, ela apenas teve vislumbres do casal amoroso enquanto fugia, mas eventualmente Hermione encontrou os dois totalmente vestidos. Hermione estava vagando pelo último andar da asa norte, quando os avistou caminhando ao longo do caminho de cascalho que corria ao longo do labirinto de sebes. Astoria falava animadamente, e enquanto ela falava, o homem ao lado dela se virou e olhou para a ala norte. Enquanto Hermione observava, ela finalmente avistou o rosto dele. Graham Montague. Hermione olhou para baixo em choque enquanto seus olhos examinavam cuidadosamente as janelas inferiores da ala norte. Quando ele esticou a cabeça para trás, Hermione deu um passo para trás bruscamente e sumiu de vista. O coração de Hermione estava batendo forte de repente. Graham Montague era o amante de Astoria. Montague, que havia acontecido de encontrar Hermione durante uma festa de Réveillon, quem esperava que Hermione o reconhecesse imediatamente. Ele estava tendo um caso com Astoria. Ele estava visitando a mansão quase diariamente. Ele estava olhando para as janelas onde o quarto de Hermione estava com uma expressão de intensa determinação. Foi tudo uma coincidência? Pode ser uma coincidência? Hermione revisou todos os cenários que ela poderia pensar. O que ela sabia dele? Sonserina, ex-membro do Esquadrão Inquisitorial, gravemente ferido por Fred e George. Em algum momento durante a guerra, Hermione o conheceu e se esqueceu disso. Ele estava tendo um caso com Astoria. Ele parecia estar procurando por Hermione. Ele era um comensal da morte? Hermione não sabia. A menos que ele estivesse trabalhando no Ministério, ele teria que se juntar ao exército de Voldemort de alguma forma. Ele parecia muito alto socialmente para ter sido apenas um ladrão e não demonstrou muita familiaridade com os funcionários do Ministério na festa de Ano Novo. Hermione repassou tudo o que ela conseguia se lembrar da noite. Ela tinha estado tão absorta assistindo Malfoy, e então os substitutos que ela não tinha conectado que Astoria e Montague estavam desaparecidos ao mesmo tempo. Quando ela o observou mais tarde, ele estava se misturando, mas parecia mais familiarizado com Marcus Flint e Adrian Pusey. Apesar de sua memória incerta sobre a guerra, Hermione estava bastante certa de que Flint e Pusey tinham sido, pela última vez que ela se lembrava, comensais da morte de nível intermediário não marcados. Ganhar uma marca negra foi considerado uma distinção significativa, uma admissão no círculo interno mais seleto de Voldemort. À medida que o controle de Voldemort sobre a Europa se tornava mais certo, ele marcava cada vez menos seguidores. Portanto, a conclusão lógica era que Montague também era um comensal da morte. Marcado ou desmarcado, ela não sabia. Mas isso não explicava por que ele teria qualquer interesse ou conhecimento de Hermione. A não ser que, Hermione estava meio com medo de até mesmo contemplar a ideia. Permitir que o pensamento existisse em sua mente, onde Malfoy pudesse encontrá-lo. Mas ela não conseguia parar de pensar nisso. Montague poderia ter sido um espião da Resistência. Ele ainda pode estar. Seria isso o que ele estava tentando comunicar a ela antes de partir Malfoy?
Ela começou a observar a história e Montag cuidadosamente sempre que eles não estavam fazendo sexo. Ela os espionou das passagens secretas e ficou cada vez mais convencida de que Montag tinha segundas intenções para estar na mansão. Ele estava extremamente interessado na casa e seus olhos vagavam estranhamente sempre que a história estava distraído. Hermione avaliou o risco de tentar se aproximar dele. Ele raramente ficava sozinho. Astoria nunca pareceu se afastar mais do que alguns metros dele. Nas poucas ocasiões em que Hermione o viu sozinho, ela hesitou. Ele se sentia tão estranho. Certamente, se ele fosse alguém em quem ela confiasse, ela sentiria isso instintivamente. Ela tentou raciocinar consigo mesma. Se ele fosse um membro da resistência e ela fosse abordá-lo, prematuramente, ela poderia expô-lo. Se ele não tivesse como remover as algemas, tudo seria inútil. Hermione decidiu esperar seu tempo e continuar assistindo. Melhor suspeitas não confirmadas do que qualquer coisa concreta para Malfoy arrancar dela. Ela continuou vacilando. O curandeiro Stroud veio e descobriu que Hermione não estava, mais uma vez, grávida. Sua expressão enquanto examinava o resultado do diagnóstico parecia irritada. Hermione olhou com determinação para o relógio na parede. Por que seus níveis de sódio estão tão baixos? O curandeiro Stroud perguntou depois de realizar vários outros testes em Hermione. Hermione deu uma olhada. Eles não fornecem nenhum sal com a comida. Eles não querem? O curandeiro Stroud disse em um tom de surpresa. O que eles estão te alimentando? Hermione encolheu os ombros. Coisas fervidas. Legumes, carne e ovos. E pão de centeio. Por quê? Presume que fosse o que eles foram instruídos a me alimentar. Não é como se eu tivesse a liberdade de questionar qualquer coisa. Hermione disse friamente. Você deveria ter uma dieta balanceada. Isso inclui sal, disse o curandeiro Stroud com uma expressão de aborrecimento. Ela estendeu a mão e bateu na algema do pulso de Hermione com a ponta da varinha. Um minuto depois, Malfoy entrou com uma carranca. Você chamou? Ele disse. Sim. Existe uma razão pela qual ela não está recebendo sal? Curandeiro Stroud disse. Malfoy piscou. Sal? Ela disse que a comida dela está toda fervida e sem sal. Está começando a afetar seus níveis de sódio, disse o curandeiro Stroud. Seus olhos se estreitaram enquanto olhava para Malfoy. As sobrancelhas de Malfoy se ergueram em aparente surpresa. Os elfos foram instruídos a fornecer comida para ela. Presumi que ela estava comendo o que Astoria e eu comemos, disse ele. Então sua mandíbula apertou ligeiramente e seus próprios olhos se estreitaram. Astoria é responsável por aprovar o menu. Vou descobrir o que aconteceu. Por favor, faça. O Lorde das Trevas está ficando impaciente com a falta de progresso. Não queremos nada interferindo. De fato, disse Malfoy friamente, encontrando o olhar do curandeiro Stroud. Agora, se não há mais nada, devo voltar ao meu trabalho. Claro, Alto Reeve, não vou prendê-lo, disse o curandeiro Stroud, dando-lhe um último olhar antes de se voltar para Hermione. Naquela noite, Hermione recebeu uma refeição completa com acompanhamentos, e uma salada fresca, temperos, e o mais importante para ela, um saleiro. Ela não tinha percebido o quanto sentia a falta do sal, até que finalmente o teve novamente. Em retrospecto, não foi exatamente surpreendente perceber que a história decidiu ordenar aos elfos domésticos que mantivessem Hermione com algum tipo de comida de prisão, comida de camponês. Hermione não tinha certeza do que deveria ser. A mulher era estranha. Sua indignação por Hermione parecia se manifestar de qualquer maneira estranha que ela pensava que conseguiria se safar. E ela escapou impune por 3 meses, aproximadamente 270 refeições. Hermione nunca quis comer outro vegetal cozido demais. Malfoy entrou no quarto de Hermione quando ela estava quase terminando de comer e se aproximou para examinar a comida em seu prato. Aparentemente, sou obrigado a garantir tudo pessoalmente, disse ele com uma carranca após a refeição, aparentemente atendendo às suas expectativas. Você poderia ter mencionado isso. Se eu começasse a reclamar, a comida não seria a primeira coisa que eu mencionaria. Hermione respondeu, apunhalando um tomate violentamente com o garfo. Ele deu a ela um leve sorriso. Não, eu não acho que seria. Ele foi até a janela e olhou para a propriedade enquanto ela terminava de comer. Ela intencionalmente demorou e recitou mentalmente todas as canções repetitivas irritantes que aprendera na escola primária. Quando ela terminou, ela olhou para ele. Ela podia ver seu perfil e notou quando seus olhos ficaram brevemente desfocados. Espero que você tenha a morte mais lenta e horrível que alguém já concebeu, Malfoy. Ela rosnou imediatamente em sua mente. Depois de um momento,
Ele piscou e olhou para ela sem expressão. Ela encontrou seu olhar sem se desculpar. Anotado, disse ele, e em seguida gesticulou em direção à cama. Hermione se aproximou resignada e se sentou na borda antes de olhar para ele, sem piscar enquanto seus olhos prateados e frios mergulharam em sua consciência. Ela sempre acabava deitada de costas quando ele terminava de passar por suas memórias. Ele observou a memória dela de Ginny várias vezes. Então ele a observou espionando e se perguntando sobre Graham Montague. Ele se retirou de sua mente. Montague recebeu uma marca negra após a batalha final, disse ele, olhando para ela. Foi, segundo me disseram, em reconhecimento aos serviços excepcionais que prestou. Ele estava zombando quando disse isso. Você também prestou serviços excepcionais? Ela perguntou olhando para Malfoy. Ela não tinha ideia se ele estava mentindo para ela sobre Montague, se ele se incomodaria em. Ele olhou para ela e deu um sorriso cruel e ricto. Mais excepcional do que o de Montague, disse ele. Então o sorriso desapareceu. Ele continuou olhando para ela, estudando seu rosto com cuidado, e em seguida, baixando os olhos para o resto dela. Seu olhar parecia mais suave e escuro do que o normal. Ela percebeu tardiamente que estava deitada em uma cama diante dele. Ela sentiu a pele formigar. Ela se sentou rapidamente. Ele olhou para ela por mais um momento antes de desviar o olhar e olhar para a parede atrás dela. Se você tem alguma esperança envolvendo Montague, deve deixá-los morrer, disse ele friamente. Então ele se virou e saiu. Uma semana depois, Hermione teve um novo sonho com Ginny. Hermione estava em seu quarto em Grimmauld Place quando Ginny entrou. Você voltou mais cedo, Ginny disse. Hermione olhou para o relógio. Dia de sorte, disse Hermione. Sim, disse Ginny, parecendo um pouco estranha. Eu queria perguntar a você sobre uma coisa. Hermione esperou. Ginny puxou nervosamente o cabelo, seu rosto estava imaculado. Bem, você, obviamente, sabe sobre mim e Harry, Ginny disse. Hermione deu um breve aceno de cabeça. Certo. Bem, a questão é que eu quero ter cuidado. Tenho usado o feitiço. Mas há algo sobre Prewetts. Eles não são como outras famílias bruxas. Eles simplesmente engravidam de alguma forma. Ron e eu éramos ambos acidentes depois que os gêmeos apareceram. Então, eu estava me perguntando se você me faria uma poção anticoncepcional, se você tiver tempo. Eu sempre fui um lixo em poções. Se você não pode, tudo bem. Posso perguntar a Padma. Sei que você está terrivelmente ocupado. Eu não queria que você pensasse que eu não queria perguntar a você. Claro, estarei preparando hoje à noite de qualquer maneira. Será uma coisa fácil de incluir. Você tem alguma preferência sobre o sabor? Os mais eficazes não têm um gosto muito agradável. Eu não me importo com o gosto se funciona, Ginny disse corajosamente. Bem, eu já tenho alguns frascos de uma variedade. Posso dar a você agora, se quiser. Você faz? Ginny piscou para Hermione com desconfiança. Você está? Hermione podia ver Ginny fazendo uma lista de possíveis homens na vida de Hermione. Você não está. Com Snape. Está. Ginny engasgou de repente. Hermione ficou boquiaberta. Deus não. Ela balbuciou. Eu sou um curandeiro. Eu mantenho um monte de coisas à mão. Meu Deus! Por que você ainda? Ginny parecia um pouco envergonhada. Ele é apenas a única pessoa com quem você parece falar por muito tempo. Além de Fred, que está com Angelina. Todos os outros com quem você acaba brigando. E não no sexo quente, incomodado e angustiado mais tarde. Isso não significa que eu estou transando com ele. Hermione murmurou, sentindo como se seu rosto estivesse prestes a explodir em chamas. Ele é um colega. Eu o consulto sobre poções. Você parece solitário, Ginny disse, dando a Hermione um longo olhar. Hermione começou e olhou para Ginny. Você não fala com ninguém hoje em dia, Ginny disse. Você costumava estar sempre com Ron e Harry. Mas mesmo antes de partir para se tornar um curandeiro, você parecia cada vez mais sozinho. Eu pensei, talvez você tivesse alguém. Concedido, Snape seria uma escolha estranha para muitas razões. Mas é uma guerra. É demais para qualquer um lidar sozinho. Trepar catártico é coisa do Ron. Não minha... Hermione disse rigidamente. Além disso, não é como se eu estivesse lutando. Ginny olhou para ela pensativamente por um momento antes de dizer: eu acho que a enfermaria do hospital é pior do que o campo de batalha. Hermione desviou o olhar. Ela às vezes se perguntava se poderia ser, mas nunca foi uma pergunta que ela pudesse fazer a alguém. Ginny continuou. Eu penso nisso toda vez que estou lá.
No campo tudo é tão focado. Mesmo quando alguém está ferido. Você apenas aparata a pessoa e depois volta. Você ganha alguns. Você perde alguns. Você consegue e bate às vezes. Você revida. E você tem dias para se recuperar se estiver ruim ou se seu parceiro de duelo morrer. Mas na enfermaria do hospital, toda batalha parece uma derrota. Sempre fico mais traumatizado depois de estar lá do que por brigando. Hermione ficou em silêncio. E você nunca tira uma folga, disse Ginny. Você está de plantão em todas as escaramuças. Eles nunca podem poupá-lo, nem mesmo para deixá-lo sofrer. Eu sei, por Harry e Ron, que você ainda está lutando pelas artes das trevas quando vai para as reuniões da Ordem. Eu não concordo, mas entendo. Sei que você vê a guerra de um ângulo diferente do resto de nós, provavelmente o pior. Então, só estou dizendo, se você tivesse alguém, eu realmente estaria feliz por você. Mesmo se fosse Snape. Hermione revirou os olhos. Você provavelmente deveria parar de falar agora se ainda quer aquela poção anticoncepcional. Hermione disse com um olhar furioso. Hermione acordou em estado de choque. Ginny e Harry estiveram juntos. Ginny e Harry estiveram juntos. E Hermione não se lembrava disso. Não havia nenhum traço disso em suas lembranças. Ela tinha esquecido completamente. O relacionamento de Harry e Ginny era algo que ela havia esquecido. Intencionalmente. Era isso que Hermione estava escondendo? Ginny ainda estava viva quando Hermione foi presa. Ginny não estava na batalha final. Ela não tinha sido torturada até a morte junto com o resto dos Weasleys. Hermione pensava que Ginny ainda estava viva até que Rena lhe contou sobre o Alto Reeve. Se Voldemort soubesse do significado único de Ginny para Harry, sua morte teria sido horrível. Muito pior do que o que foi infligido ao resto dos Weasleys. Hermione teria feito qualquer coisa para proteger Ginny. Roubou suas próprias memórias para tentar poupá-la. Para Harry, pela própria Ginny. Ginny tinha sido uma amiga constante durante a guerra. Não perto, mas sempre constante em sua amizade com Hermione, mesmo quando cismas se desenvolveram em muitos dos outros relacionamentos de Hermione. Ginny, Luna e Hermione moraram juntas no Largo Grimmauld até a morte de Luna. Mas Ginny estava morta. Malfoy a tinha caçado e matado. Hermione sentiu que ia vomitar. Foi realmente tão inútil. Ela trancou seu passado para proteger Ginny sem saber que Ginny já tinha morrido. Hermione havia sido entregue a Malfoy e arrastada na frente de Voldemort. E era tudo para proteger alguém que já estava morto. Snape. Hermione havia tentado muito desde sua libertação não se permitir pensar em Snape. Ela pensou que ele estava do lado deles. Ele a treinou como uma mestra de poções. Ele havia dedicado incontáveis horas de seu tempo pessoal para fazer isso. Pouco depois que Dumbledore foi morto, ela desceu para as masmorras até a porta de Snape e perguntou em uma voz firme: se houver uma batalha, que poções devo saber fazer? Que provavelmente não seria capaz de encontrar para comprar em qualquer lugar. Em vez de zombar e bater a porta na cara dela, ele a convidou para entrar em seu escritório. Até que Hogwarts fosse fechado, ela passava todas as noites até tarde da noite no escritório dele, preparando uma poção exigente e complicada após a outra. Quando Hogwarts foi abandonada, ele continuou a ensiná-la em Grimmauld Place. O homem enigmático parecia lentamente descongelar de pura exaustão enquanto a treinava. Ele não tinha energia para insultos. Ele era duro e exigente, mas generoso com seu conhecimento. Ele parecia ser uma das únicas pessoas que também estava se preparando para uma longa guerra. Ele empurrou pilhas de seus próprios textos de poção pessoais anotados em seus braços para ler e desenhou mapas de onde procurar seus próprios ingredientes quando haveria poucas fontes para comprar. No meio da noite e no início da manhã, ele a levou com ele por toda a Inglaterra. Ele aparatava de local para ensiná-la a encontrar plantas e colhê-las para que a potência permanecesse alta. Ele a ensinou como construir armadilhas e capturar e matar humanamente os animais e criaturas mágicas necessárias para os ingredientes da poção. Ele nem disse nada quando ela chorou depois de matar seu primeiro Murtlap. Ele a treinou até que ela se qualificasse para um domínio de poções. Ela tinha sido sua defensora mais fiel durante a guerra. Charlie Weasley passou a odiá-la por ficar do lado de Snape em vez de quase qualquer outra pessoa. Ela defendeu os métodos de Snape e tudo o que ele fazia como comensal da morte como sendo necessário. Ela o protegeu quando Harry e Ron queriam que ele fosse removido da ordem. Ela o considerava mais do que um colega ou mentor. Ele era alguém em quem ela confiava implicitamente. Tudo tinha sido um estratagema. Um estratagema inteligente. Sem Dumbledore para atestar por ele, ele havia cultivado um novo campeão para si mesmo. Torceu em torno de seu dedo por ser generoso com seu conhecimento.
Ele comprou a lealdade dela com o domínio da poção. Então, uma vez vitorioso, ele a rejeitaria. Ele teve a chance de poupá-la de ser incluída no programa de procriação e ele recusou. Ele partiu para a Romênia e a deixou para ser reproduzida, para ser estuprada. Foi uma traição tão amarga e profundamente pessoal que ela mal conseguia pensar nisso. Ela se levantou e leu o jornal.